com muita alegria, estar realizando mais esse culto online. Quero me dizer que estamos muito alegres, muito satisfeitos, contando com a presença dos bons espíritos sempre. Então, nós aqui estamos ainda meio devagar, como diz, mas estamos tentando seguir os passos de Deus, os caminhos para chegar até Deus. E um desses caminhos é ajudando os bons espíritos sempre, principalmente agora na hora do culto, nós devemos respeitar a presença dos bons espíritos, porque eles têm hora marcada e eles estão prontos para ajudar qualquer hora, mas essa é a hora marcada. Então nós devemos seguir o exemplo deles e dizer que estamos aqui com muita fé, com muita esperança, onde um irmão vai ler um livro que fala nas coisas de Deus e estamos aqui para comentar. Mas os irmãos que quiserem aprender com nós, desencarnados, queremos dizer que nós estamos aqui com muita boa vontade, não desejamos mal para ninguém, só desejamos bem. E isso é que diz a lei de Deus. Então, graças a Deus, vamos começar agora. E assim seja. Sim seja. Sim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos no nosso capítulo de hoje, o capítulo 6, o homem integral, liberdade. Hoje, 12 de maio de 2025, né? Liberdade. O livro dos Espíritos fala sobre a questão da liberdade, também no Evangelho, né? Jesus falou sobre liberdade. Liberdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é uma coisa que aprisiona a gente, a posse, né? Eu coloquei até essa frasinha que eu achei aqui legal, que é do Livro dos Espíritos, né? O que é necessário para a felicidade do homem. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, é uma receitinha, né? Pra ser feliz. E aí vem o primeiro slide. O senhor pode fazer, seu Maurício? Nossa. Então, vamos lá. A violência, embaixo, as pressões constantes geradoras de medo, não raro, extrapolam em forma de violência propondo a liberdade. Então, hoje, da mesma forma que a justiça promove vingança propondo justiça, o mesmo caso acontece que nós, humanos, né, trabalhamos com violência propondo liberdade. E violência não é liberdade. Sentindo-se coartado nos movimentos, o animal reage à prisão, debate-se até a exaustão, na tentativa de libertar-se. Da mesma forma, o homem, sofrendo limites, aspira pela amplidão de horizontes e luta pela sua independência. Significa que a questão da liberdade, quando há uma questão da prisão, né? O próprio mostra até do caso do animal, ele reage, né? Porque ele anseia libertar-se. O ser humano da mesma forma. Então, quando nós estamos aprisionados, nós ansiamos a liberdade. E pensemos bem, todos nós estamos aprisionados de alguma forma, né? Todos nós estamos no planeta de provas e expiações, estamos aprisionados. Primeiro, estamos aprisionados no corpo, né?
Nós não podemos sair desse corpo. De alguma forma, estamos pressionados. E, então, a liberdade, ela vai além disso. A liberdade não significa nem a liberdade do corpo, a liberdade de poder ir onde quer, mas a libertação é a libertação da alma, né? Que é verdadeira. É perfeitamente normal o empenho do cidadão em favor de sua libertação total. Passo esse valioso na conquista de si mesmo. Então, ela fala aqui que é muito normal nós buscarmos a liberdade. Pensemos na libertação, na escravidão, por exemplo. Então, os escravos sonhavam com a libertação. Mesmo aqueles que talvez só não ansiavam, então não tinha tanto anseio de libertação, aqueles já tinham patrões muito bons. Aí, aqueles que amavam seus patrões, seus donos, né, entre aspas. Então, esse nem tinha nem tanta necessidade de libertação. Não tinha aquela vontade tanta, mas aqueles que eram mais sofredores, que eram espancados, que eram maltratados, então o anseio era muito, muito grande pela libertação. Maria Francisca, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Adilon. Boa noite, Francisca. Boa noite, todo mundo aí. Todavia, pouco esclarecido e vitimado pelas opressões que o alucinam, utiliza-se dos instrumentos da rebeldia, desencadeando lutas e violência para lograr o que aspira como condição fundamental de felicidade. Então, quando nós partimos para a briga, partimos para rebeldia, partimos para violência, nós não estamos buscando muita liberdade, porque nós estamos nos aprisionando espiritualmente, né? Porque a liberdade verdadeira não é do corpo, a liberdade verdadeira é da alma. Então, porque utiliza de instrumentos de rebeldia, diz aqui, e fala que isso, então, porque e violência para lograr o que aspira como condição de fundamental de felicidade. Acham que é condição fundamental da liberdade buscar mesmo meio de violência, de rebeldia. E aqui, ela fez esse item que nós colocamos aqui, falando que a violência, porém, jamais oferece a liberdade real. Então, a violência pode oferecer a liberdade parcial, né? A liberdade aparente. Mas a liberdade verdadeira, aqui a autora, né? A Lud, né? Refere-se. Então, essa violência não consegue chegar e levar-nos a essa liberdade. Era só por isso, por aqui. Então, a temática é, né? Liberdade e violência. Violência e liberdade. A violência, ela manifesta também com um certo medo, e o medo aprisiona. Um exemplo disso aí é o animalzinho, né? Quando ele tá ferido, às vezes, ou ele tá numa situação de risco, às vezes alguém vai tentar ajudar. Eu vi até um vídeo uma vez de um cachorrinho que ia atravessar uma rua muito movimentada, uma estrada, e alguém foi ali para tentar pegar ele no colo para atravessar a rua, e ele mostra os dentes, né? Rosna. Ataca. Ele não ataca, ele ataca porque ele está com medo, né? Então o medo ele faz isso, né? Gera violência. A falta de liberdade, às vezes,
ela leva o ser humano a reagir, né? Como diz aqui no segunda frase, como animal, né? Que reage à prisão. Ele debate até a exaustão, né, se machuca, se fere, ou até ele morde, né? Ele agride. O homem, o ser humano também, né? Quando ele está muito assim agressivo, está ocultando ali o medo, né? Medo que também é um motivo de aprisionamento, né? Então, aquele que age com violência, ele está sempre se cuidando, sempre acreditando que esse é o caminho e sempre tendo que repetir aquela situação de violência. A violência é uma questão que é uma ilusão, né? A pessoa acha que pela força conquista a felicidade. Pela força até conquista alguns bens materiais, mas o custo desses bens materiais que se conquista pela força, pela violência, ela não é felicidade, não traz felicidade, até porque os bens materiais é fugaz, é transitório, a gente sabe que não traz felicidade, traz um conforto muitas vezes, mas um conforto às vezes seguido de muita insegurança, muito medo. Então pode observar que esse não é o caminho, né, que geralmente as pessoas conquistam. Por mais que elas acreditem nisso, muitos acreditem, os países, né, os dirigentes de países acreditam que a guerra, por exemplo, para fazer conquistar a liberdade pela guerra, também não é o caminho. Mas a gente ainda guardamos dentro de nós essa agressividade, né? Que ela é muito danosa. É isso. Francisca Barçanufo, querem comentar? Acho que não. Vamos para o próximo, então. Arranca o indivíduo da opressão política, arrebenta-lhe as injunções caóticas impostas pela sociedade injusta, favorece-o com terras e objetos, salários e haveres. Isto, porém, não é a liberdade no seu sentido profundo. São conquistas de natureza diferente, nas áreas das necessidades dos grupos e aglomerados humanos, longe de ser a meta da plenitude, talvez constituindo um meio que faculte a realização do próximo passo, que é o do autodescobrimento. A violência retém, porém não doa, já que sempre abre perspectivas para futuros embates sob a ação de maiores crueldades. As guerras que se sucedem apoiam-se nos tratados de paz mal formulados, quando a violência selou com sujeição o destino da nação ou do povo submetido. O instinto de rebeldia faz parte da psique humana. Começando pelo fim, né? Nós somos rebeldes, né? Nós temos esse instinto de rebeldia, de ir contra, né, algumas questões, né? Nós estamos buscando a felicidade, então a gente se rebela contra os aprisionamentos, contra aquilo que a gente acha que é indigno, né? Nos indignamos contra muitas coisas. E aí partimos muitas vezes pelo caminho equivocado, né? Achamos que a felicidade, que a liberdade está em ter muito, em ter poder, em ter dinheiro, em ter recurso. E aí a gente acaba pensando mais em nós mesmos do que no próximo. Então a gente acha que isso é liberdade. Mas é uma liberdade aparente, ilusória, não é a liberdade verdadeira. E isso, com o tempo, nós vamos percebendo que isso não supriu as nossas necessidades. A pessoa que vai por esse caminho, ela está sempre insegura,
está sempre com alguns sentimentos em desacordo, né? De culpa, de ira, de querer sempre mais, de estar sempre se protegendo porque alguém pode tirar aquilo que ela acha que é dela. Então, ela não doa, ela não vê o outro como em forma de contribuir, de ajudar. Então, ele diz que o passo para a liberdade, né, o passo para a liberdade é o autodescobrimento, que é aquilo que foi dito ali no início, né, do conhecimento da verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade nossa, essa verdade que eu tenho que descobrir dentro de mim, do que eu sou, para que eu vim, o que eu preciso, o que eu devo mudar dentro de mim, né? Qual é o caminho para ficar bem comigo mesmo, essa descoberta. Gratidão. Eu estava me lembrando, não sei se vocês lembram, do caso de Joana de Cusa. A gente tem essa questão da liberdade, a gente acha que a liberdade é a gente, nós, encarnados, poder fazer o que quer, né? Então, a liberdade é liberdade de fazer o que quer, falar o que quer, e assim por diante, né? Mas eu estava lembrando aqui de Joana de Cusa, quando Jesus tinha bastante contato com ela, e certo dia, numa conversa de Jesus com Joana, aí ele falou assim: Joana, seja fiel. E ela foi guardando aquilo na cabeça. E ela seguiu bem as ideias do Cristo, então ela amava as ideias do Cristo. Aí ela seguiu as ideias cristãs, e certa feita, ela, bastante tempo depois da partida do Cristo, eles aprenderam, ela e o seu filho, rapaz, e foi condenada à morte na fogueira. Então ela sendo amarrada e o fogo sendo acendido debaixo dos dois, os dois amarrados, próximos um do outro, e o fogo sendo colocado debaixo dos dois, o filho rogou a ela: mãe, no princípio, caiu os soldados e colocaram aquela proposta para eles: vocês renegam o Nazareno, que nós vos libertaremos. Olha aqui, liberdade. Que nós vos libertaremos. Se vocês negarem o Nazareno, nós te libertaremos. Aí ela, que era a mãe, aí o filho falou assim: mãe, por favor, nega. Se você não nega por você mesmo, nega por mim. E Joana, lembrando as palavras do Cristo, seja fiel. Ela falou: não, meu filho, nós temos que cumprir, ser fiel ao nosso mestre. E não negaram, e eles colocaram fogo e os dois se queimaram. Ou seja, a partir dali, eles conquistaram a verdadeira liberdade, que os policiais propuseram uma falsa liberdade. Então, se vocês negarem o Nazareno, a gente liberta vocês. Liberta, olha, seria liberdade. Só que ela escolheu a verdadeira liberdade, que é a liberdade da alma. Acho que era isso que eu tinha para falar. E os demais aí, Barça, Francisca, podem falar. Isso aí aconteceu também com Eurípides Bassanufo, no tempo que ele era Marco. Parece que era um garotinho, chamava Marco. Lá nos aposionaristas, da época de Jesus,
também fizeram isso com ele. Ele já foi martirizado várias vezes, né? Você lembra que quando ele era escravo Rufo, ele foi martirizado. Ele foi martirizado na época de Jesus. Era um garotinho chamado, acho que Marco. Ele também, mesmo garotinho, ele queria seguir Jesus e disse que não abria mão. Aí fizeram isso com ele também. Botaram ele num galho de árvore e fizeram fogo de baixo até o fogo queimar ele, né? Então, por isso que Eurípides é um espírito iluminadíssimo mesmo, porque desde a época de Jesus que ele era martirizado, foi martirizado várias vezes. Então, ali é igual o Maurício está falando. A liberdade é essa mesmo, espiritual. Oh, mas é tão bonito a pessoa ser liberta espiritual. Eu comecei a ser liberado, nós começamos a ser libertos aqui mesmo. Você vê que tem gente aí que religião nenhuma dobra mais ele. Ele já está quase liberto. Aqui na terra mesmo. Fulano, a religião fulano não conhecia ele. Lá a religião dos católicos não conhece ele, ninguém conhece ele já tem a liberdade espiritual. Aí já está começando a ser liberto de agora. Imagina quando chegar lá, né? Não é grandeza, é uma liberdade que vai adquirindo aos poucos. É o que nós devemos ter essa liberdade de conquistá-la de pouco a pouco. Às vezes não consegue jovem, igual Eurípides lá no tempo que ele era garotinho, mas vai conseguindo aí com seus 80, 90 anos, já tem vezes que já consegue a liberdade na última hora, quando ele vai desencarnar ele já está liberto. Como diz o pessoal lá fora, já é uma pessoa de Deus. Paulo mesmo disse uma vez, Deus está em mim, eu faço parte de Deus. Ele já queria dizer que já estava liberto, né? Era uma pessoa liberta, ninguém dobrava ele mais. É igualmente o outro lá que o soldado iluminado que Chico viu, né? Onde é que está seu coração? Jesus está onde? Ele está no meu coração. Aí o chefe lá mandou tirar o coração dele em vida, né? Então, esse estava já tinha conquistado a liberdade dele, né? Nem arrancando o coração dele, para ele ainda não era nada. O importante dele era a liberdade espiritual. A criança que se obstina usando a negativa afirma a sua identidade, exteriorizando o anseio inconsciente de ser livre, porque carece de responsabilidade, não pode entender o que tal significa. Somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. A sociedade que fala em nome das pessoas de sucesso estabelece que a liberdade é o direito de fazer o que a cada qual apraz, sem dar-se conta de que essa liberdade, essa libertação da vontade, termina por interditar os direitos dos outros, fomentando as lutas individuais nos que se sentem impedidos, exportando nas violências de grupos e classes cujos direitos se encontram dilapidados. Se cada indivíduo agir conforme achar melhor, o trânsito liberado, essa atitude trabalha em favor da anarquia, responsável por desmandos sem limites. Então, eu vou mostrar para nós aqui que a liberdade sem limite, ela, na verdade, é anarquia. Né? Hoje mesmo está se discutindo muito a questão da liberdade de
de expressão, ou seja, todo mundo poder falar o que quer e está tudo bem, né? Pode machucar o outro, sem nenhum problema, mas nós percebemos que aqui ele fala bem claro que somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, se tornar libertino ou insensato. Então, a liberdade não é fazer o que quer, é fazer o que é melhor para mim e para os outros. Essa é liberdade, eu poder escolher, mas eu fazer o melhor para mim e para os outros. O que é liberdade chamada de livre-arbítrio não é liberdade. Livre-arbítrio é a opção que Deus nos dá. Ele não nos dá liberdade, né? Isso não é liberdade, né? Então eu falo, livre-arbítrio é liberdade. Não. Livre-arbítrio é opção. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Mas isso vai ser liberdade? Liberdade é fazer, até o Baixo falou do Eurípides Barçanufo, por exemplo. Liberdade é fazer como o Eurípides fazia, como Chico fazia, como esses grandes baluartes do cristianismo faziam, porque aí eles estavam fazendo não só o que eles queriam mesmo, mas o que é melhor. Aí no Evangelho fala da questão da obediência e a resignação. Então aquele que é obediente na verdade é o que é liberto. A gente acha que ser obediente não é ser liberto, né? E a obediência a Deus, a obediência aos planos maiores, né? A obediência ao amor, que é liberdade. E a gente entende, aqui eles falam o seguinte, se cada indivíduo agir conforme achar melhor, considerando-se liberado, essa atitude trabalha em favor da anarquia, responsável por demandos sem limites. Então viraria a maior zorra, né? Se nós começarmos cada um ter a liberdade restrita de poder fazer, ou usar nessa liberdade restrita de fazer o que nós quisermos. Por isso, existe a legislação que nos ensina, né, que nos proíbe fazer muita coisa aqui na Terra, e a lei de Deus, que nos mostra que a nossa liberdade, o nosso direito, ele vai até o ponto onde começa a ameaçar o direito do outro. Aí é liberdade, aí é direito. Se nós estamos fazendo ameaça o direito do outro, não é mais direito. Então quem faz isso não faz porque é liberto. O liberto de verdade, ele vai saber respeitar o direito do outro. Saber que cada um é um ser e que nós temos que agir de conformidade à lei de Deus e fazer de acordo, também respeitando o bem do outro, né? Fazer o bem para nós, respeitando o bem do nosso irmão. Era isto. Passo para os meus irmãos. Nós estamos buscando entender, né, muitas coisas, inclusive essa questão mesmo da liberdade. E algumas vezes a gente age acreditando estar exercendo a liberdade, mas estamos exercendo o que ela chama de libertinagem, né, que é aquelas ações inconsequentes que trazem problema à ordem social, à ordem mundial mesmo. Então a gente acha que isso é liberdade, fazer o que apraz, né? O que quer. Isso sem ter controle, né, sobre as ações,
violência de grupo, de classe, né? Nós somos um grupo que nós somos livres, fazemos o que quiser. Aí sai quebrando as coisas, agredindo pessoas, falando coisas inadequadas. E acredito que isso é liberdade. Mas isso traz consequências para a própria pessoa, né? Seja na questão mesmo das limitações que é imposto pelas próprias regras de convivência na sociedade, seja pela própria consciência que mostra a ele que aquela ação ela é inadequada. E então ele se vê aprisionado a uma lei maior que a lei de Deus. Então a atuação dele ela traz consequências. A gente, conforme nós vamos entendendo as coisas, entendendo, como disse no slide anterior, né, buscando esse autodescobrimento, nós vamos percebendo que liberdade tem a ver com outras questões, né? A gente vai percebendo que ser livre é uma questão consciencial, é uma questão de cumprir com deveres, né? E quando a gente tem essa liberdade maior, a gente já faz essas coisas de forma assim muito espontânea, muito fácil, muito voluntária mesmo, né? Vive melhor e vive de forma tranquila, sem amarras, né? Porque sabe que esse é o melhor, né? Não tem essas prisões. Então, as prisões que nós nos colocamos, elas são bastante variadas, né? Desde os apegos, desde os medos, né? Tudo isso nos aprisiona. As atitudes equivocadas, as atitudes irresponsáveis, as ações que têm a origem dos vícios morais. Por exemplo, cada vício moral tem a sua prisão, né? A inveja tem a sua prisão, o ciúme tem a sua prisão, o ódio, o ressentimento, a mágoa, o egoísmo, o orgulho, enfim, todos eles aprisionam. E a gente às vezes demora muito a perceber que esse aprisionamento existe, que ele está ligado a esse sentir equivocado. Gratidão. Barçanufo, Francisca. Não, eu queria falar assim, que a liberdade é um risco muito grande, sabe? A maioria cai nesse risco, né? Então, penso que ser liberto é bom, mas aí é onde é que está o risco, né? Às vezes não compensa, né? Às vezes é melhor ficar sem liberdade, sabe? Porque a liberdade tem que ter humildade e tem que ter consciência, né? Aí eles fazem o contrário, né? Não quer ter humildade, não quer ter a consciência das coisas de Deus, aí cai no que eu estou te falando, um risco muito grande. Às vezes não era nem bom ter a liberdade, mas como já está tendo faz tempo, né? Então, isso aí pode causar mais dívida. Porque se nós viemos aqui para pagar dívida, chega lá devendo mais do que veio, né? Sei que não é fácil. Aí, então, às vezes é melhor não ter a liberdade. Mas já que tem, então corre esse grande risco, né? É só isso mesmo. Mais alguém? Não. E tá ótimo. 20 horas e 37 minutos. Dá tempo de fazer mais algum ou vamos para a nossa segunda parte? Às vezes dá tempo, né? Ser rapidinho, né? Provavelmente não faz muito, assim, um pouquinho, começa ele, aí pode até reiniciar no próximo aula, reinicia com ele de novo, se ele comentar pouco, né? Ué. Você faz uns 5 minutos com ele aí, se passar, a gente deixa para a gente reiniciar nele de novo, mais uma vez, na próxima aula. Ok.
Ok. Esse é de quem? É seu ou é meu? Esse eu acho que. Deixa eu vai. Esqueci. Esse eu acho que é. Esse é o seu, parece. Eu acho que é o seu. Vamos lá então. Em nome da liberdade atuam desonestamente os vendedores das paixões ignóbeis que espalham o barril, não sei se é assim que pronuncia, criminoso das mercadorias do prazer e da loucura. A denominada liberação sexual, sem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual, rebaixou as fontes genésicas a pau venenoso, na qual as expressões aberrantes assumem cidadania, inspirando os comportamentos alienados e favorecendo a contaminação das enfermidades degenerativas e destruidoras da existência corporal. Ao mesmo tempo, faculta o aborto delituoso, a promiscuidade moral, reconduzindo o homem a um estágio de primarismo dantes não vivenciado. Quadro terrível, né? Quadro horroroso que ela coloca aqui para nós. O Barçanu fez um comentário que até antecipou um pouquinho esse slide, né, sobre as liberdades, né, que é aquilo que a gente acha que é liberdade. E eu lembrei, no momento que ele estava falando, sobre aquela passagem do Nosso Lar, onde um espírito, né, ele estava encarnado, ainda como bebê, e aí ele, durante o momento lá que eles estavam reunidos lá no Nosso Lar, ele se manifesta, né? Você sai do corpo e vai lá se comunicar com a família espiritual que ainda está lá. Depois de conversarem e tudo mais, se comunicarem, ele vai voltar para o corpo físico, retornar, e ele pede: orem por mim, orem, mas orem para que eu não tenha facilidades, porque as facilidades é um risco muito grande. Então, às vezes, essa condição, né, que a gente tem, às vezes é preciso a gente não ter as liberdades, né, como foi dito pelo Barçanu, foi porque essas liberdades, elas são fonte de libertinagens, de equívocos, e a gente acha que está livre, mas estamos nos aprisionando cada vez mais a todas essas questões que foi colocada aí nesse slide e muito mais. Gratidão. Pois é isso mesmo que eu queria falar, o risco é muito grande, sabe? Vamos dizer assim, uns 90% quase de risco, né? Então, mas já que tá tendo a liberdade, então nós temos que ter muito cuidado, né? Ok. Mais comentários ou vamos para nossa radiação? Eu acho que tá bom, né? Pelo tempo, pra gente, ainda quase pode até retomar ele, pra gente falar mais alguma coisa sobre ele na próxima, né?